de pessoas. Por isso, a gente vê na Escritura sempre que Deus está chamando pessoas para anunciar a sua palavra, para chamar a conversão, para denunciar tudo aquilo que vai contra o seu projeto de vida e de salvação. A primeira leitura no Evangelho fala do chamado. Primeiro chamado a Samuel e depois, no Evangelho, os primeiros discípulos de Jesus. Samuel foi consagrado ao Senhor desde o seu nascimento e vivia servindo a Deus. E a leitura de hoje narra o chamado de Deus a Samuel. Samuel estava dormindo e escutou uma voz: Samuel, Samuel. E ele não compreendia que era Deus quem estava chamando. Pensava que era Eli. E se levantou e foi até Eli e perguntou: me chamou? Eu estou aqui. Ele disse: não, eu não te chamei, volta a dormir. E assim por 3 vezes. Na terceira vez, Eli entendeu que era o Senhor que o chamava. E disse: se chamar outra vez, diga: fala, Senhor, que teu servo escuta. E assim aconteceu. Pela 4ª vez, Deus chama: Samuel, Samuel. E ele responde agora: fala, Senhor, que teu servo escuta. E diz que Samuel permaneceu no Senhor e que não deixava se perder nenhuma palavra dele. Samuel aparece na Escritura como o primeiro dos grandes profetas. E os profetas na Bíblia têm uma missão muito importante. Os profetas são porta-vozes de Deus. São aqueles que anunciam a palavra de Deus, sobretudo em momentos difíceis, em situações difíceis. São aqueles que denunciam tudo que atenta contra Deus e seu projeto de salvação. Samuel é o primeiro, e depois vem muitos outros, que são porta-vozes da palavra de Deus. E que por isso muitas vezes são mal entendidos, são caluniados e são até perseguidos, mas permanecem fiéis. Essa é a tarefa do profeta, anunciar a palavra de Deus, mesmo quando essa palavra incomoda os grandes, os poderosos. E isso os profetas fizeram. E Samuel é o primeiro deles. Deus agiu muito na história do povo de Israel através dos profetas. O Evangelho de João fala de Jesus como a palavra de Deus feita carne, como aquele que foi enviado por Deus para dar testemunho do amor de Deus. E no texto que nós escutamos hoje, já depois do batismo de Jesus, que nós celebramos na semana passada, Jesus vai passando e João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. E essa imagem do Cordeiro de Deus lembra tanto a saída do povo da escravidão do Egito, lembra o servo de Deus lá do profeta Isaías, lembra aquele que no livro do Apocalipse está sentado no trono. Cordeiro lembra o servo do Senhor, lembra a ação salvadora de Deus no mundo. João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. E 2 dos discípulos foram atrás. Jesus se volta para eles e diz: o que vocês estão procurando? O que vocês estão buscando? E eles dizem: Rabi, mestre, onde moras? E Jesus diz: vinde e vede. E diz o Evangelho que eles foram e permaneceram com Jesus. No Evangelho de João, essa palavra permanecer tem um sentido muito especial, porque significa criar intimidade com Ele. Significa se identificar com Ele. Significa estar em comunhão profunda
com ele. E eles foram e permaneceram com Jesus. Criaram intimidade com ele, se reconheceram com ele, se identificaram com ele. Isso marcou tão profundamente a vida dele que eles passaram a anunciar isso para outras pessoas. Por isso, logo depois, diz que um dos dois, eram dois que foram atrás, um dos dois era André. O outro ele não diz quem era. Podia ser toda a comunidade dos seguidores de Jesus e pode ser todos nós hoje também, se seguimos a Jesus. Um deles, chamado André, depois foi falar para o seu irmão: encontramos o Messias. João Batista fala de Jesus como Cordeiro de Deus. Depois, os dois se referem a Jesus dizendo: Mestre, onde moras? E agora André fala de Jesus como o Messias. E leva, e o seu irmão vai com ele até Jesus. Portanto, temos narrado no Evangelho aqueles primeiros que foram atrás de Jesus, que permaneceram com Jesus. E esse permanecer com Jesus, que significa estar em comunhão com ele, em intimidade com ele, muda a vida dos discípulos. Por isso também depois no Evangelho de João vai falar de um novo nascimento, de que quem está com Jesus é como se nascesse de novo, como se tornasse uma pessoa nova, porque passa a viver da sua palavra, passa a ser testemunha dessa mesma palavra que é Jesus. E assim nasce a Igreja de Jesus, como comunidade daqueles e daquelas que foram atrás de Jesus, que o viram, que permaneceram com ele, que renasceram nele e que dão testemunho dele no mundo. Por isso é que a vida cristã precisa ser sempre um sinal da presença de Deus no mundo, porque quem é renascido em Cristo pertence a ele e testemunha o seu amor no mundo. Paulo escreve para a comunidade de Corinto e falando de muitos problemas que tem na comunidade e chamando a atenção dos cristãos que viviam não de acordo com essa vida nova em Jesus, que não permaneciam nele, fala de um problema que parece que era grave lá na comunidade de Corinto, da prostituição, da promiscuidade. E Paulo diz que o corpo não é para promiscuidade, não é para prostituição, o corpo é para Deus. Paulo não está falando contra o corpo nem contra a sexualidade, mas está falando contra a promiscuidade, contra a prostituição, contra o desrespeito ao corpo, porque é templo de Deus e pertence a Deus. E por isso, os cristãos que permanecem em Jesus, que renascem nele, precisam viver de acordo com essa vida nova em Jesus. Na leitura que nós escutamos hoje, Paulo fala desse problema da prostituição, da promiscuidade. Mas em outras partes da mesma carta à comunidade de Corinto, Paulo fala de outros problemas. Por exemplo, quando a comunidade se encontrava para celebrar a Eucaristia, os ricos comiam, se banqueteavam e deixavam os pobres com fome. E Paulo diz: uma Eucaristia dessa, quem comunga assim está comungando a própria condenação. Porque quem permanece nele deve agir como ele agiu. Toda a nossa vida deve ser vivida a partir dele, em comunhão com ele. O chamado que Deus fez a Samuel, o chamado aos discípulos no seguimento de Jesus, é também o chamado que é feito a cada um de nós aqui. Todos nós somos chamados por Deus. E chamados por Deus para estar com ele, para dar testemunho do seu amor no mundo. Por isso
que cada vez que a gente vê cristãos que não são capazes de perdoar os outros, cada vez que a gente vê cristão que destrói a vida dos outros, que humilha os outros, que discrimina alguém porque é negro, porque é mulher, porque é homossexual, que humilha os outros, que não paga salário dos outros, que rouba o dinheiro público, que demite servidores e aumenta salário de secretários em tempos de crise, que desvia recurso público, que é desonesto. A gente vê um contra-testemunho muito grande. É um sinal de que não permanece nele. Porque quem permanece nele deve agir como ele agiu. O chamado que Deus nos faz é para viver em paz uns com os outros, para viver como irmãos uns dos outros, para se preocupar uns com os outros. Deus nos chama para estar com eles e para colaborar com ele no seu projeto de amor. Essa é a missão de todos nós. E essa missão a gente vive em casa, no trabalho, com os vizinhos, na igreja. É no nosso modo de viver que manifesta se de fato nós seguimos Jesus, se nós permanecemos com ele. Jesus mesmo já tinha dito: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando a gente encontra uma pessoa boa que faz bem, a gente não diz é de Deus? Uma pessoa simples, que trata bem todo mundo, que é honesto, que se preocupa com os outros, que ajuda quem precisa, a gente não diz é de Deus? A gente reconhece que alguém é de Deus pelo modo como vive. Vocês já pensaram? Se todas as pessoas que se dizem cristãs em Aracati, no Ceará, no Brasil e no mundo vivessem assim como Jesus, nossa cidade, nosso país, nosso mundo seria muito diferente, não é? Dá para a gente entender toda essa roubalheira pública no Brasil com políticos que se dizem cristãos? Dá para entender? E é lá de cima até aqui embaixo, né? É geral. E a gente, às vezes, nem se dá conta que até os pequenos também corrompem. No pouco, porque tem pouco. Vai tirar a carteira de motorista, já vai com dinheiro para comprar o guarda de trânsito. Está errado no trânsito, já vai com dinheiro para comprar o policial. Sabe que o vereador, que o prefeito, que o deputado, que o governador roubou, mas vota nele. Então, a gente se corrompe também. E quando a gente corrompe os outros e a gente renega o evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. Como é que a gente pode entender alguém que diz que é cristão, mas gosta de humilhar os outros? Como é que a gente pode entender alguém que se diz que é cristão e que é a favor da pena de morte? Está saindo muitas pesquisas no Brasil onde cada vez mais cresce o número de pessoas que é a favor da pena de morte. E no mês de outubro fizeram uma pesquisa lá no Santuário de Aparecida, na festa de Nossa Senhora Aparecida, e a maioria dos católicos se mostraram a favor da pena de morte. Como é que um cristão pode ser a favor da pena de morte? Tantos cristãos que agora, quando se mata, quando morre alguém envolvido na droga, no crime, quantos cristãos que dizem, menos um, graças a Deus. Bandido bom é bandido morto. Quantos cristãos que vivem aí fazendo apologia e defendendo Bolsonaro, que diz que bandido bom é bandido morto, e quer ser presidente do Brasil. E quer liberar geral as armas. E discrimina mulheres, negros, homossexuais. E quantos cristãos que pensam assim, que agem assim? Manifestam dessa forma o amor de Deus no mundo? É sinal de que permanecem com Jesus? Quem está nele deve agir como ele agiu. E essa é a nossa missão.
Essa é a missão de todo cristão. Onde quer que a gente esteja, manifestar Deus no modo como a gente vive, como a gente trata as pessoas, como a gente se comporta, no pouco ou no muito. É aí que manifesta se nós acolhemos ou não a palavra de Deus, se nós seguimos ou não a Jesus, se nós permanecemos ou não com Ele. A gente pode rezar muito, mas se a gente não viver o Evangelho, por isso às vezes tem a gente até que diz assim, parece que quanto mais reza, pior fica. Vive na igreja e vive falando dos outros. Por isso, pensemos nesse chamado que Deus faz a cada um de nós. Pensemos na missão que Deus confia a cada um de nós. Sejamos testemunhas do amor de Deus. Se tem algo que o nosso mundo precisa, é de amor, é de fraternidade, é de paz, é de respeito, é de honestidade, é de justiça. Oferecer isso ao mundo é oferecer o que de melhor nós recebemos de Jesus e é oferecer o que o mundo mais precisa hoje. Que essa Eucaristia, onde fazemos memória da vida de Jesus toda entregue e onde escutamos de novo o chamado a ir e permanecer com Ele, que nos aproxime cada vez mais dele, que nos faça permanecer nele e assim que nos faça dar testemunho do seu amor no mundo. Baixemos nossa cabeça e peçamos a Deus que nos dê a graça de acolher o chamado de Jesus, aí ver e ficar com ele e que dessa forma possamos dar testemunho do amor, do seu amor no mundo.